Eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia em Lucas 8, de 1 a 3. Nós vamos ler 3 versículos hoje. Quem está em casa também pode pegar a sua Bíblia, se tiver aí do seu lado, e abrir em Lucas 8, de 1 a 3. Para quem está com a Bíblia da Ave Maria, 1357 na página. Eu vou ler para vocês, para aquelas que estão sem Bíblia, eu vou ler. O título é Piedosas Mulheres Acompanham Jesus. Fala para quem está do teu lado. Piedosas mulheres acompanham Jesus. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que assistiram com suas posses. Palavra da salvação. Uau, essa palavra para mim é assim, me toca profundamente o coração. E no estudo que eu fiz esses dias sobre ela, eu acho que o Senhor renovou a minha fé. E eu vou pedir hoje que Ele renove cada coração aqui, especialmente das mulheres. E que os homens que estão aqui, que estão em casa, louvem a Deus pelo dom da mulher que Deus deu ao homem. Jesus fala que depois disso o quê? Ele tinha acabado aqui no capítulo anterior de perdoar a pecadora, né? A pecadora que tinha sido perdoada, que lavou os pés dele com as lágrimas dela e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus e ungiu com um perfume precioso, caríssimo. E eu acho que esse perfume caríssimo era o coração dela, derramado sobre ele. E São Lucas nos fala, então, dessas piedosas mulheres que acompanhavam Jesus. A palavra diz que elas tinham sido curadas de muitas enfermidades físicas, mas também espirituais, de espíritos malignos. E elas o seguiam seguindo com seus bens, com suas posses. Lá no judaísmo antigo, as mulheres ficavam sempre de lado ali na sinagoga, e até hoje tem ainda muitas que ficam, né, em muitos lugares ali, nas sinagogas ficam as mulheres separadas. E elas eram consideradas impuras, porque não se sabia que dia elas estavam menstruadas. E o homem não podia tocar no sangue. Então, as mulheres não eram assim, acolhidas afetuosamente nos lugares onde estavam. Jesus veio romper todo o preconceito imposto pela lei judaica, de puro ou de impuro, em relação às mulheres. E ele as liberta e cura, e desperta nelas o que o Papa João Paulo II chamou de gênio feminino. O Papa João Paulo II fez uma carta fantástica, que chama Mulheres Dignitatem, a dignidade da mulher. E eu recomendo a vocês em casa e que estão aqui que deem um Google e procurem essa carta. É uma carta direcionada a nós, mulheres. E a carta é maravilhosa, ela é lindíssima. Porque ali explica como que Jesus restaurou a verdadeira dignidade da mulher. Porque hoje se fala muito, nos meios de comunicação e no meio onde nós vivemos, de uma libertação da mulher. E o Papa João Paulo II diz que a libertação da mulher passa necessariamente por um entendimento do que é o feminino e não o feminismo. O Papa chamou de gênio feminino a capacidade única
que as mulheres têm de defender o primado de amor na vida humana. Então, a mulher recebeu de Deus uma graça especial para defender o amor na vida humana. Lá no livro do Gênesis, se a gente voltar lá no Gênesis 2:20, diz que quando Deus criou o homem e a mulher, os animais, né, toda a criação, não se achava uma ajuda necessária para Adão. Porque Adão viu os animais, viu, enfim, as plantas, os peixes, as aves, mas ele não tinha alguém igual a ele. Adão se viu só, diz a palavra. E ele percebeu que necessitava de alguém. Deus então criou a mulher, com seu gênio feminino, uma ajuda para que ele descobrisse que ele não era um animal, ele era um ser humano igual a ela. E ela lhe mostraria como se doar em relação, como ser humano. E quando Adão percebe isso, ele dá um grito de alegria. E ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que foi uma grande declaração de amor do homem para a mulher. Porque a mulher é dom de Deus, para a humanidade e para toda a criação. Nas páginas do Novo Testamento, nós vemos muitas mulheres de todos os tipos e idade que encontraram-se com Jesus. E elas são elevadas, né, assim, da sua condição inferior na sociedade em que viviam. No Antigo Testamento, lá bem no Antigo Testamento, elas eram ouvidas. Haviam muitas, e elas eram respeitadas, haviam muitas profetisas, juízas, matriarcas, se a gente lê na Bíblia. Mas quando o povo judeu se misturou com as culturas que conquistaram Israel, especialmente a cultura grega, as mulheres foram relegadas somente ao trabalho doméstico e mais nada. E nos evangelhos, Jesus ensina que a mulher é igual ao homem diante da vida e da salvação. E até em certos aspectos ela está em posição privilegiada, porque ela sabe amar mais, pelo dom que recebeu, como essa pecadora perdoada do capítulo anterior. E Jesus disse para ela: por isso eu te digo, dizendo para aqueles homens que estavam reclamando que ela estava ali lavando os pés de Jesus, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Porque aquele que se pouco perdoa, pouco ama. Então o Papa, na sua carta, ele define esse gênio feminino como então essa capacidade única que a mulher tem de defender o amor na vida humana. E o espaço que ela dá para o outro, uma sensibilidade que as mulheres têm de dar atenção às pessoas, de mostrar ao homem que ele é humano. E Deus entregou o ser humano, então, à mulher, para que ela fosse guardiã da vida. Olha que coisa mais bonita isso. Você foi entregue para amar e ser guardião da vida, você, mulher. E por causa desse carisma que Deus te deu, nós, mulheres, podemos dar uma contribuição incrível para a sociedade e para a igreja. Jesus nasceu de uma mulher escolhida por Deus, que é o maior exemplo do gênio feminino. Ela se doou inteiramente por amor para cada uma de nós. E a chave para a gente entender a mulher, a chave para a gente entender esse dom que Deus nos deu está em Maria, quando ela foi visitar a prima Isabel. E ela diz assim: o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então eu queria que você dissesse para você agora: o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Voltando lá para o Evangelho, Jesus era seguido por essas piedosas mulheres que cuidavam dos 12 e dos bens com os bens delas. E Lucas diz que elas foram libertas de espíritos malignos e de diversas enfermidades.
E por que que elas foram libertas? Porque elas se encontraram com Jesus. E lá me lembrou aquela passagem do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, no versículo 4, que diz assim: elas encontraram o grande amor das suas vidas. Você já encontrou o grande amor da sua vida? Eu acho que todas que estão aqui encontraram. E essas mulheres, então, piedosas que acompanhavam Jesus, são como cada uma de nós. Lucas diz que Jesus livrou Maria Madalena de 7 espíritos malignos. E às vezes a gente fica pensando que Madalena estava possessa, né? E não é isso que o Evangelho nos diz. Que 7 espíritos malignos eram esses? Muitos estudiosos explicam que o número 7 na Bíblia significa totalidade, e que esses 7 espíritos malignos, então, são a totalidade. São 7 demônios que regem os pecados capitais, que são 7. E fazem com que todas nós, e os homens também, pequemos. E são os principais vícios que dão origem às ações pecaminosas. Então, pode dizer que esses demônios são os pais de todos os pecados. E seu chefe Satanás nos faz cair. Ele que é o chefe do pecado e da morte. E quais são esses pecados que a gente cai? Né? Que Madalena foi liberta, essas mulheres também, e que nós, na nossa caminhada, somos libertas. Primeiro, a soberba, que é aquele orgulho excessivo, é a gente se achar melhor que os outros, né? A gente achar que a gente quer mandar em tudo, ter o domínio de tudo, se colocar acima dos outros. E daí da soberba tem vários pecadinhos que derivam daí. A avareza, o segundo pecado, que é um apego demasiado aos bens materiais e ao dinheiro. A inveja, terceiro pecado capital, que é uma tristeza, porque os outros têm bens que eu não tenho. E fico infeliz porque os outros têm mais do que eu. E nesse pecado da inveja está embutida a maledicência. Porque, em geral, quando a gente começa a falar mal dos outros, é porque tem algo neles que me incomoda, que talvez eu não tenha. A ira, quarto pecado, que é a manifestação intensa da raiva, a vontade de agredir verbalmente, né, fisicamente, de matar, de desejar mal ao outro. Quinto pecado, a luxúria, que são os pecados de impureza, abuso sexual, malícia, sexo fora do casamento, masturbação, ver filmes pornográficos. A gula, que é o desejo de comilança. Não é a gente comer porque a gente gosta um pouco a mais, mas é aquela comilança. É a beberrança, beber demais além da conta, passar dos limites na bebida. E também em qualquer tipo de droga. A preguiça, que é física, é uma coisa física ou intelectual, e que é uma recusa voluntária ao trabalho e também de falta de ânimo na oração, quando a gente não consegue rezar, porque tem preguiça, na verdade. E eu pergunto, quem de nós nunca caiu nesses pecados? Quem de nós? Essas mulheres caíram em todos esses e foram libertas desses pecados. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui no grupo de oração, há 31, né? Que nós chegamos, Mônica, acho que foi por aí, né? 31 anos atrás, eu me encontrei com esse Jesus vivo, que me amou e me perdoou. E eu pude falar para mim mesma, como no Cântico dos Cânticos, encontrei o amor da minha vida. Passou a ser algo o mais importante para mim. E eu reconheci que eu pecava contra todos esses pecados capitais, todos. E eu me lembro que, sem saber ainda direito como me confessar, eu fui para o padre e falei para ele,
padre, eu pequei contra todos os pecados, todos os mandamentos, todos os capitais, tudo. E aí ele falou para mim, eu vou te ajudar. E aí ele foi me ajudando, e eu me confessei, e ao longo desses anos eu fui aprendendo a dar nome para o meu pecado. E quando eu vou agora no confessionário, eu dou um nome para o meu pecado, o nome correto, certo. E graças a Deus, Ele tem me perdoado ao longo desses anos e vai continuar me perdoando até o fim da minha vida, porque eu sou frágil, eu sou fraca, eu caio. E foi assim com Madalena, foi assim com essas santas mulheres que seguiam Jesus, que foram curadas e libertas enquanto caminhavam com Ele. Você imagina, fui procurar quem era Joana, né? A mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, que foi liberta por Jesus. Você imagina Herodes, que era aquele rei horroroso da época. Quem é essa Joana? Imagina que o Cusa, o marido dela, trabalhava no palácio de Herodes e geria as finanças de Herodes. E ela era uma mulher muito rica, muito bem posicionada na sociedade na sociedade romana, ali no palácio, né? Era muito ligada ao poder. E ela, com certeza, estava naquele banquete, quando o João Batista foi pedida a cabeça do João Batista. Ela, com certeza, estava lá. E ela ficou horrorizada com o que ela viu ali, porque ela era uma mulher boa. Ela ficou horrorizada de ver que aquele homem morrera por falar a verdade, por um capricho da filha de Herodíades, que era esposa do irmão de Herodes e que vivia com ele. E João Batista tinha denunciado. Depois desse crime, então, ela vendo a cabeça de João Batista trazida num prato, ela temeu pela vida de Jesus e dos seus seguidores. E Jesus não a rejeitou porque ela era mulher de Cusa e que estava lá no palácio. Jesus a acolheu. E ela nunca deixou de ir atrás dele. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, mesmo diante de Cusa. Ela deve ter ido ver Jesus escondida muitas vezes, no oculto. E ela foi atraída já desde o começo, porque ela ouvia as palavras de Jesus e ouvia os milagres, e via os milagres que ele fazia. E eu fiquei pensando, quantas mulheres encontram Jesus e têm que servi-lo escondidas? Porque o marido implica, porque os filhos implicam, ou porque alguém da família implica. E eu, quando cheguei aqui, era uma delas. Porque como eu encontrei o amor da minha vida, meu marido ficou enciumado. E ele começou a dizer que agora eu vivia na igreja, que eu morava dentro da igreja, que eu não saía da igreja, que eu tinha virado carola. Mas eu nunca desisti de servir o meu Senhor. E a minha graça que Ele me deu foi que Ele morreu convertido. Morreu recebendo todos os sacramentos, no último ano de vida dele, dando Eucaristia diária para ele. Então foi uma graça que Deus deu. E eu digo a quem for perseguida, por favor, não desista de seguir Jesus por causa disso. Me lembro também um dia, quando eu recebi a graça de ser ministro da Eucaristia, também já fazem 30 anos. E eu me lembro que eu fui numa missa de 7º dia, eu fui dar a Eucaristia para uma mulher que eu conhecia. Eu fui dar Eucaristia para ela, e ela virou para mim na mesa da Eucaristia e falou assim, que é? Agora você virou padra? Então a gente recebe perseguições. No mundo que a gente vive, infelizmente, não desistam. Vamos pedir a intercessão de Santa Joana para a gente. Né? Se os filhos implicarem, se a família sua implica, segue em frente, vá em frente. Não com agressão, não com raiva, mas com amor, com o seu gênio feminino. Joana não esmoreceu, diz a tradição que o seu marido se converteu também no final da vida. E nós não sabemos se Joana estava na crucificação, mas acham que sim.
porque nós sabemos que ela sempre estava com as mulheres. Então, ela não estava especialmente ali embaixo da cruz, mas ela estava afastada com as outras mulheres e com os outros discípulos. E no Evangelho de Marcos 15, 41, diz que estavam muitas outras mulheres na cruz que tinham seguido e que o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele para Jerusalém. Então, Lucas diz também que ela estava, Lucas 24, 10, diz que ela estava junto com Maria Madalena e as outras mulheres que seguiam Jesus e que foram contar aos apóstolos que ele estava vivo. Então, quando Lucas conta da ressurreição, ele conta que ela estava, cita o nome dela, que ela estava junto e foi contar aos discípulos. E também no Atos dos Apóstolos, de 1 a 14, capítulo 1, versículo 14, é provável que ela estivesse no cenáculo com Maria, quando veio Pentecostes, ela estava ali. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E Deus, então, foi restaurando o gênio feminino dela. De Susana, que é a outra que estava ali, a gente sabe pouca coisa. A não ser que ela servia Jesus com os bens e acompanhava em todos os lugares. E elas foram foram incumbidas de anunciar que ele vive. Foi no encontro de Jesus com Madalena que essas piedosas mulheres perceberam a beleza desse gênio feminino. E elas nos ensinam que a mulher curada e restaurada por Jesus pode deixar o seu amor fluir. A pecadora perdoada que a gente viu no capítulo anterior, aconteceu isso com ela. A mulher encurvada, lá em Lucas 13, 11, que não conseguia erguer-se. O que quer dizer a mulher encurvada? Ela era corcunda? Não, a mulher encurvada nos 7 pecados capitais, que não conseguia se erguer. Ela foi curada por Jesus. Tu estás livre dessa doença. A sogra de Pedro, que estava doente, e Jesus cura ela, e ela imediatamente se põe a servi-lo. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, hemorroíça, que não podia ser tocada porque ela era tida como impura, ela toca Jesus e ela é curada. A viúva de Naim, que ele ressuscita o filho que estava morto, que demonstrou muito amor por ele. A cananeia, que pediu a migalha que caísse da mesa, e ela é curada e liberta. A filha dela é curada e liberta. Então, são muitas e muitas mulheres, eu poderia aqui ficar falando horas das mulheres que foram curadas por Jesus. Eu podia falar de cada uma que está aqui, cada uma podia dar um testemunho seu de todas as curas que Jesus já fez na sua vida. São muitas. Mas aqui, uma que me tocou profundamente o coração foi a mulher de Pilatos. Lembra da mulher de Pilatos? Vocês lembram? A Cláudia Prócula. Ela teve um sonho e ela foi falar para Pilatos que não condenasse ele, que ele era justo, que ela tinha sonhado com ele naquela noite. Está em Mateus 27, 19 a 20. Diz, nada faça esse justo, eu fui atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Mas Pilatos, para não perder o poder, não ouviu. Mas Prócula, Cláudia Prócula, fez tudo que a consciência dela falou. E eu fico pensando em quantas mulheres hoje se veem impossibilitadas de pregar os maus feitos de seus maridos. Quantas? E Santa Cláudia é a intercessora dessas mulheres. O Papa Francisco, outro dia, lembrou das mulheres que vão visitar seus maridos e seus filhos na cadeia. Filhos assassinos, filhos ladrões, filhos traficantes, e elas vão lá todo domingo visitar os filhos, esperando e rezando para que eles sejam convertidos. Nas igrejas orientais, Santa Cláudia Prócula, ela é venerada. E Orígenes, que era um dos escritores lá do começo, disse que depois ela se tornou cristã, depois da ressurreição, por causa desse sonho que ela teve.
E o Papa diz que as mulheres que Jesus encontrava e recebiam tantas graças dele, mas tantas graças dele, que passavam a segui-lo e servir com seus bens. Agora, quando a gente fala de bens, a gente pensa logo em dinheiro. Mas não é só dinheiro. Elas também serviam com os bens de acordo com o que elas tinham. Mas, na verdade, esses bens que elas ajudavam os apóstolos eram os dons que Deus deu a elas. Especialmente o primado do amor e também os dons e carismas que cada uma tinha. E elas souberam lutar, então, com as virtudes opostas aos pecados capitais também. Porque para a gente se livrar desses diabos que ficam tentando a gente nos pecados capitais, a gente tem que lutar com as virtudes opostas a eles. Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente é orgulhosa, vaidosa, soberba, a gente luta com a humildade, sendo humilde. Se a gente tem problema de apegos aos bens materiais, que a gente tem problema com a avareza, a gente é generosa, não só com o dinheiro, mas também no serviço. Se a gente tem problema de impureza, né, de dificuldade sexual, a gente luta com a pureza e a castidade. Se a gente tem inveja, a gente luta com a caridade, amando as pessoas que a gente, por acaso, e exaltando as pessoas que têm bens que Deus deu a elas. Se eu tenho problema de gula, ou de droga, ou de bebida, eu tenho que lutar com a temperança. E se eu tenho ira, muita raiva, muita aquela coisa guardada dentro de mim, eu tenho que lutar com a mansidão e a resiliência. E se eu tenho preguiça, eu tenho que lutar com a diligência, com a prontidão em fazer as coisas. Vocês se lembram daquela samaritana no poço, que a Teresa cantou aqui, que foi pedir água viva para o Senhor, que Ele deu água viva para ela? Jesus disse a ela: a água que eu te der virá a ser fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. E Ele está falando para cada uma de vocês hoje aqui e aí em casa. A água que eu te der, o Espírito Santo, vai ser fonte de água viva que vai jorrar até a vida eterna. E o que ela fez imediatamente? Ela saiu para contar para todo mundo, ela foi evangelizar, naquele momento. Então, só Jesus Cristo oferece essa felicidade quando a gente encontra com Ele vivo. Não adianta procurar ser feliz com outras coisas de outro jeito. É só Ele que pode nos dar felicidade, mesmo na adversidade. E assim Ele escolhe mulheres para anunciarem que Ele está vivo. E Maria Madalena mostra isso claramente quando ela vai ao sepulcro e diz: eu vi o Senhor. Conta para eles o que Jesus falara para ela. Então você, mulher, eu, mulher, é enviada pelo Senhor para anunciar ao mundo que Ele vive, para anunciar as palavras que Ele fala no Evangelho. E o Papa ensina que a maternidade da mulher é sinal de aliança com Deus. E assim todo mundo pode ser mãe, mesmo aquelas que não conceberam fisicamente. Elas podem ter mãe de muitos filhos, e quando elas deixam tudo, os apegos todos delas, para seguir Jesus, Ele fala em Marcos 10:30 que Ele vai dar 100 vezes mais para elas. Isso me lembrou Madre Teresa de Calcutá, que não concebeu, mas quantos filhos ela tem no mundo? Quantos? A igreja é respeitada e é representada pela mulher, como aquela que abre-se à vida e acolhe a todos sem distinção. E todas nós, vocês que estão aqui hoje, as que estão em casa, são chamadas a trazer o seu gênio feminino a todos os setores da sociedade, sem que seja necessário ter o homem como rival, como é colocado hoje no mundo. Sem que seja necessário brigar com o homem. Não, ao contrário, amá-lo. Porque diante de Deus nós somos iguais, cada um com sua vocação original. E o padre Paulo Ricardo falou uma coisa que eu anotei, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que a liberdade que as feministas pregam, na verdade, se tornou prisão para elas. Porque elas são usadas.
são usadas. E o cardeal Cantalamessa, que é o pregador do Papa, ele diz que se existe alguma mulher, e que a gente vê hoje muitas que existem, que são assim, que se compraz com isso, que acha que isso é bom, aquela maldição que se lê lá no livro do Gênesis ainda pesa sobre essa mulher, que está no Gênesis 3,16. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Então, tudo que elas querem se libertar, elas acabam sendo escravas ou do marido ou de qualquer homem que queira usá-las. Agora, a exemplo dessas piedosas mulheres que estão no Evangelho, que serviam Jesus, nós somos tantas que servimos Jesus com dons que Ele nos deu a cada uma. Aqui na paróquia temos várias. Temos a Tereza aqui cantando, servindo a Jesus com os dons que Deus deu para ela. A Paulinha, que deixou o consultório dela para servir Jesus. A Raquel, que deixou o consultório dela hoje para vir aqui se alimentar e servir Jesus lá no consultório, em tantos lugares, como ela serve. E acolhe os padres. E cuida deles. E cada uma de vocês, cada uma que está aqui, tenho certeza que servem a Jesus com esses bens, com os carismas e com os dons que Deus deu para vocês. A própria igreja é representada por uma mulher. Mas a exemplo dessas... Bom, espera aí que eu já estou repetindo. Muitas de nós, como eu falei no começo, tivemos dificuldades com a nossa família. E também com os bens, que nós somos chamados a ajudar, né? Mas eu quero encerrar aqui com as palavras do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, lá no Concílio Vaticano II, em 1965, há 57 anos atrás, ele encerrou todo o Concílio do Vaticano falando conosco, mulheres. Ele disse assim, vou abrir aspas porque são palavras dele. E agora é a vós que nos dirigimos, mulheres de todas as condições, jovens, esposas, mães, viúvas, a vós também virgens consagradas e mulheres solteiras. Vós constituís a metade da família humana. A Igreja orgulha-se, como sabeis, de ter dignificado e libertado a mulher. Mas a hora vem, e essa hora chegou, em que a vocação da mulher se realiza em plenitude. Hora em que a mulher adquire no mundo uma influência, um alcance, um poder jamais conseguido até aqui. É por isso que nesse momento em que a humanidade sofre tão profunda transformação, as mulheres impregnadas do Espírito do Evangelho podem tanto para ajudar a humanidade a não decair. Fala para a mulher que está do teu lado. Você, cheia do Espírito Santo, vai ajudar a humanidade a não decair nesse tempo tão difícil. E cada uma de nós, tendo Maria como exemplo, que soube responder tão perfeitamente às questões femininas, com sua própria vida, ela nos ensine a dizer a nosso Senhor Jesus Cristo: encontrei o amor da minha vida, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E sabe o que te faz ser diferente no mundo de hoje? A presença. A presença de Jesus Cristo, junto de você, que é uma piedosa mulher que serve Jesus. Então, mesmo passando dificuldades, mesmo a Luciana, que nós rezamos essa semana inteira para ela, que está com o filho lá no hospital, com AVC, com 27 anos. Você é diferente, Luciana, porque você tem a presença de Jesus na sua vida nesse momento. Você que está sofrendo dificuldades na sua casa, Lena, que está fazendo tratamento, você tem a presença de Jesus com você. E cada uma de nós aqui tem a certeza
Claudinha, você tem a presença de Jesus com você. Você nunca está sozinha, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades. E nós vamos hoje ficar de pé agora. E eu peço às servas que venham aqui comigo e nós vamos impor as nossas mãos, não só sobre essas pessoas que estão aqui, mas sobre as mulheres que estão lá em casa e sobre os homens que estão aqui também. Pedindo que Jesus venha nos curar, como curou aquelas santas mulheres que acompanhavam Jesus. Que Jesus venha nos libertar de todos os nossos pecados. Que Ele venha nos curar no caminho. Que Ele venha nos ajudar a ter consciência do nosso gênio feminino, que é o primado do amor no mundo. Que nós não precisamos sair por aí querendo competir com os homens, nem ser melhor do que eles, mas ao contrário, fazê-los entender que são humanos, que são filhos de Deus. E que nós possamos sair e dizer, Jesus vive, Ele é o Senhor, para todo mundo e em todos os lugares onde formos. Amém?